Olá, senhores alunos. Se vocês já aprenderam a trabalhar com números fatoriais, chegou a hora de hoje explicar a vocês como é que se calcula arranjos, combinações e permutações. Vamos começar hoje a explicar para vocês o que significa arranjo simples. Os arranjos simples, eles são identificados como sendo azão e lê-se da seguinte forma: arranjos de n elementos tomados P a P. E ele deverá ser calculado como sendo uma divisão entre n fatorial dividido pela diferença de n menos P fatorial. Assim sendo, se alguém chegar para você e perguntar assim: você sabe como é que calcula arranjo simples de 5 elementos tomado 3 a 3? Diga que sim. Para calcular esse arranjo de 5 elementos tomado 3 a 3, pega esse primeiro elemento, que é o 5, coloca em cima da fração. E embaixo da fração, escreva a diferença entre esses dois elementos. 5 tirando 3, dando 2. Em cima, então, 5 fatorial, embaixo, 2 fatorial. Agora, é só desenvolver o fatorial. 5 fatorial significa 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E 2 fatorial significa 2 vezes 1. Esse 2,1 de cima com 2,1 de baixo simplifica e multiplicando 5 vezes 4 vezes 3 dá exatamente aquilo que é o valor do arranjo simples de 5 elementos tomado 3 a 3. E também, se alguém perguntar para você como é que calcula arranjo de 7 elementos 2 a 2, diga que é uma divisão. Lá em cima, você vai pegar o primeiro número escrito na forma de fatorial e embaixo a diferença de 7 com 2 também escrito na forma de fatorial. 7 tirando 2, 5. 5 fatorial. Pronto. Agora é só desenvolver o fatorial. No lugar de 7 fatorial, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E no lugar de 5 fatorial, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Esse 5, 4, 3, 2, 1 de cima e o 5, 4, 3, 2, 1 de baixo cancela. Vamos ficar com 7 vezes 6, resultado 42, o valor de arranjo de 7, 2 a 2. E arranjo simples de 6 elementos tomado 6 a 6. Mesma coisa. Você vai pegar o primeiro elemento e vai escrever em cima como sendo 6 fatorial. Embaixo a diferença dos dois. 6 tirando 6 dá 0. E o que é 6 fatorial? 6 fatorial significa 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas não se apavore. Esse 0 fatorial não é 0. Nós vimos na aula passada que 0 fatorial é igual a 1. Assim sendo, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, isso aqui vai dar um total de 720. Pronto. O que você deve ter reparado que eu cancelei esse 2,1 com 2,1 e sobraram somente 3 elementos aqui. Aqui eu cancelei 5, 4, 3, 2, 1 em cima e embaixo e sobraram esses 2 elementos aqui. Isso quer dizer que da próxima vez que você quiser calcular isso aqui de uma maneira mais rápida, você poderia fazer desse jeito que eu vou mostrar agora para vocês. Vou repetir o cálculo de 5, 3 a 3, só que agora daquela maneira mais rápida. Arranjo de 5, 3 a 3, você vai fazer assim. Se aqui é 3, você vai ter que ter 3 números multiplicando, começando a partir de 5 e cada vez diminuindo. Ou seja, começa de 5, vai ficar 5, vezes um número menor que ele, que é 4, vezes um número menor que ele, que é 3. Tem 3 elementos multiplicando? Então para. Aí você vai fazer 5 vezes 4 vezes 3, dando igual a 60. Reparar que esse valor é a mesma coisa que esse, só que agora nós conseguimos esse resultado através da forma prática. Se aqui é 3, multiplica 3 elementos. Por exemplo, o arranjo de 7, 2 a 2, calculado dessa forma prática, seria assim. São 2 elementos que deverão ser multiplicados, começando a partir do 7. Então vai ficar 7 vezes 6. Só 2 elementos, porque aqui está dizendo 2. Então 7 vezes 6 são 2 fatores, 7 vezes 6, 42. Repare que os valores são iguais, então tanto faz você calcular pela fórmula ou calcular dessa forma prática.
E ficou agora para explicar o arranjo de 6, 6 a 6. Só que nesse caso existe uma particularidade que eu gostaria de detalhar melhor para vocês. Se alguém chegar para você e falar o seguinte: como é que você pode resolver de uma forma mais prática o arranjo de 6 a 6? Em primeiro lugar, eu queria dizer a vocês que o arranjo de 6, 6 a 6, ou seja, quando esses dois números aqui forem iguais, esse arranjo tem uma denominação especial chamada de permutação. Então, o que eu estou querendo dizer a vocês é que a permutação nada mais é do que um caso especial de arranjo onde esses dois elementos são iguais. E as permutações, elas são calculadas de uma maneira bem simples. É calculado como sendo o fatorial desses números de elementos. Então, arranjo de 6, 6 a 6 é chamado de permutação de 6, e permutação de 6 é calculado como sendo 6 fatorial, que é igual a 720. Pronto. E como é que se calcula combinações simples? Combinações já são identificadas pela letra C. Combinações de N elementos tomados P a P, calcula-se da seguinte forma. De novo, é uma divisão. Lá em cima é N fatorial, embaixo tem o P fatorial, ainda lá embaixo tem N menos P fatorial. Então, se alguém chegar para você e falar o seguinte: dá para você mostrar como é que se calcula a combinação de 5, 3 a 3? Diga que sim. Basta você fazer uma divisão. Se aqui é 5, lá em cima você escreve 5. Se aqui é 3, embaixo você escreve 3. Se aqui é 5, se isso aqui é 3, escreva a diferença. 5 menos 3, 2. Tudo isso em fatorial. Então, nós temos 5 fatorial, 3 fatorial, diferença de 5 com 3, 2 fatorial. Pronto. Agora, basta desenvolver os fatoriais. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial, 2 vezes 1. Só que esse 3, 2, 1 com esse 3, 2, 1 cancela. Fica 5 vezes 4 dividido por 2 vezes 1. Resposta vai dar igual a 10. E se alguém chegar e perguntar como é que calcula combinações simples de 7, 2 a 2, diga que você vai fazer assim. Pega o primeiro número, escreva na parte de cima, fatorial. Pega esse 2, escreva na parte de baixo, fatorial. E esse 5? Esse 5 é a diferença de 7 com 2. Agora, só desenvolver. 7 fatorial, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1. E 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Cancela 5, 4, 3, 2, 1 com 5, 4, 3, 2, 1. Resposta, então, 7 vezes 6 dividido por 2, 21. E também, se alguém perguntar como é que calcula a combinação de 6, 6 a 6, escreva assim. Na parte de cima, 6 fatorial. Na parte de baixo, 6 fatorial. E 6 tirando 6, 0 fatorial. Que eu já disse para vocês que ele é igual a 1. Só que nesse caso, repare que o 6 fatorial com 6 fatorial cancela. E esse resultado vai dar igual a 1. Ou seja, já é bom até você saber. Quando essa combinação tiver dois números iguais, essa combinação deverá ter sempre um valor igual a 1. E da mesma forma que eu fiz no exemplo da parte de arranjo, eu mostrei para vocês uma parte prática. Existe uma parte prática de você calcular combinação. Da próxima vez que alguém perguntar combinação de 5, 3 a 3, você resolve da seguinte forma. Se aqui é 5, 3 a 3, escreva assim, repare. Lá em cima, 5 vezes 4 vezes 3. Embaixo, 3 vezes 2 vezes 1. O que nós estamos querendo mostrar para vocês, que lá em cima tem que ter 3 elementos multiplicando, mas embaixo também tem que ter 3 elementos multiplicando. O de cima começa a partir do 5 e o de baixo a partir do 3. 3 elementos lá em cima e 3 elementos embaixo. Claro, evidente que vai dar a mesma resposta, que é 10. Da mesma forma, calculando combinação de 7 e 2 a 2 pelo método prático, como aqui é 2, nós vamos fazer o seguinte. Lá em cima vai ficar só 7 vezes 6, embaixo 2 vezes 1, porque esse aqui é 2, são 2 fatores em cima e são 2 fatores embaixo. 7 vezes 6 dividido por 2, claro, evidente que vai dar igual ao 21. E aquele de lá nem precisa, porque nós já sabemos, quando esses dois forem iguais, a combinação sempre deverá ser igual a 1.
Para vocês que acabaram de ouvir como é que se calcula a parte de combinações, você deve estar pensando como que deve ser trabalhoso você calcular a combinação de 100, 98 a 98. Porque pela forma prática, você deveria calcular 100, 98 a 98 da seguinte forma: 100 vezes 99, vezes 98, vezes 97, vezes 96, 95, até chegar em 3. Embaixo, 98, 97, 96, 95, 94, até chegar no 1. De tal forma que, pela forma prática que nós aprendemos, tem que ter 98 fatores embaixo e tem que ter 98 fatores em cima. E olha agora o que vai acontecer. Acontece que de 98 até 3, eu também simplifico de 98 até 3. Sobrou lá em cima 100 vezes 99 e sobrou embaixo 2 vezes 1, que fazendo a conta dá 4.950. O que eu queria era dizer a vocês que da próxima vez que alguém perguntar 198 a 98, para evitar de você fazer umas contas tão grandes, saiba que 198 é a mesma coisa que 100 2 a 2. Sabe por quê? Quando esses dois números são iguais, os da frente são iguais e os de trás somados são iguais os da frente, eles vão ser exatamente iguais. O que eu estou querendo te convencer é que 198 a 98 vai ser igual à combinação de 100 2 a 2. Repare, se aqui é 2, significa que eu vou ter 2 fatores em cima e 2 fatores embaixo. Ficou bem mais simples. E o melhor ainda, que além de ficar mais simples, dá exatamente o mesmo resultado. Isso são chamados de combinações complementares. Você pode aplicar a hora que você quiser ou a hora que lhe for conveniente. Pronto. Agora que vocês já viram como é que calcula arranjos, combinações e permutações, vamos experimentar como é que a gente resolve equações envolvendo esses 3 elementos. Chega o examinador e pergunta: como é que calcula arranjo de n2 a 2 e eu quero que ele seja igual a 6? Então veja aqui uma coisa: arranjo de n elementos tomado 2 a 2 igual a 6 a 6 resolve-se da seguinte forma: se aqui é 2, eu vou ter 2 elementos multiplicando, começando pela letra n. Então vai ficar n vezes o número menor que n, que é n menos 1. E aqui, ó, gente, tem que ser 2 fatores, porque aqui está indicando 2, então tem que ter 2 elementos multiplicando. É o n multiplicado por quem? Por n menos 1, e eu quero que ele seja igual a 6. E agora? Agora é só fazer a conta que está armada. Vai ficar n vezes n ao quadrado, n vezes menos 1 dá menos n, igual a 6. Isso aqui dá uma equação do segundo grau, que é n ao quadrado menos n, passo 6 para cá, menos 6, eu vou ter duas respostas. N' igual a 3 e n duas linhas igual a menos 2. Por uma razão muito óbvia, não existe arranjo de números negativos. Então, esse menos 2 eu rejeito e vou aceitar somente o 3 como resposta dessa primeira equação que nós estamos resolvendo hoje. Agora, se alguém perguntar a combinação de n2 a 2, basta você lembrar aquilo que foi explicado no slide anterior. Olha o que você vai fazer. Se aqui é 2, então vai escrever embaixo 2 vezes 1. Se aqui é n, em cima você vai escrever 2 elementos, começando a partir de n e multiplica por um número menor que n, que é n menos 2. Essa é a diferença de combinação com arranjo. Arranjo só tem a parte de cima e combinação, além da parte de cima, tem a parte de baixo, que é o 2 vezes 1. Pronto. Da mesma forma que o exercício anterior, basta agora nós fazermos a conta. N vezes n dá n ao quadrado, n vezes menos 1 dá menos n, e 2 que passa para lá multiplicando, dando igual a 12. De novo, eu vou ter uma equação no segundo grau. E essa equação no segundo grau dá n' igual a 4, e n duas linhas igual a menos 3, e de novo, rejeito aquele que é negativo e só aceito aquele que é positivo. No caso aqui, conjunto verdade igual a 4. E se alguém perguntar para vocês quem é a permutação de n que vai dar igual a 24, faça o seguinte: no lugar de 24, eu gostaria de trocar o 24 por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Posso? Claro. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24.
Eu escrevi dessa maneira para você enxergar que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 nada mais é do que o 4 fatorial. E a permutação de n, que é um caso especial de arranjo, eu havia explicado para vocês que a permutação de n significa n fatorial. E se n fatorial é igual a 4 fatorial, é porque, fazendo a comparação, significa que esse n é igual a 4. Ou seja, eu estou confirmando para você que se esse n for igual a 4, vai dar permutação de 4, que ele vai dar igual a 24. Essas aqui são 3 equações simples a respeito de equações com combinações, permutações e arranjos. Mas vamos ver algum um pouquinho mais rebuscado, um pouquinho mais exigente. Repare. Agora esse examinador, ele está perguntando a vocês quando é que arranjo de n mais 2, 3 a 3 vai ser igual a 16 vezes combinação de n mais 1, 2 a 2. Então vamos verificar como é que a gente aplica aquilo que nós aprendemos até agora. No lugar de arranjo de n mais 2, 3 a 3, se aqui é 3 a 3, eu vou pegar 3 elementos multiplicando. Começando com quem? Começando com n mais 2. Vai ficar n mais 2 vezes menor que n mais 2, que n mais 1, menor que n mais 1, n. Parou por aqui? Parou porque ele está dizendo que tem 3 elementos multiplicando. Tudo isso é igual a 16. Agora é combinação. Se aqui é 2, embaixo escreva 2 vezes 1. Se aqui é 2, em cima tem que ter 2 elementos. Começando de n mais 1 multiplica porque é menor que n mais 1. Menor que n mais 1 dá n. Reparar que combinação tem o 2 vezes 1 embaixo. Arranjo não tem. E agora, o que é que nós vamos fazer? Eu vou fazer algumas simplificações. Esse n mais 1 eu simplifico com aquele n mais 1. Esse n eu simplifico com aquele n. E agora? Agora eu faço a conta com aquilo que sobrou. Do lado de cá sobrou n mais 2, do lado de lá sobrou 16 dividido por 2, que é 8. Passa o 2 para lá, vai ficar 8 tirando 2, dá n igual a 6. Ele quer saber qual é o número natural n que satisfaz essa equação. Eu vou dizer para a Unifor que esse número n é igual a 6. Tá vendo? Pronto. Agora, para você entender bem, para a resolução desse exercício proposto pela FEI, você, em primeiro lugar, tem que entender muito bem como é que foi feito o início da aula de hoje, quando eu calculei arranjos e combinações pelas fórmulas. E, além disso, também você ter uma lembrança muito boa daquilo que nós tivemos em aulas anteriores, quando nós falamos a respeito de números fatoriais. Bom, se você entendeu bem o início da nossa aula e ainda lembra de números fatoriais que foram dados em aulas anteriores, então agora dá muito bem para fazer esse exercício. Basta agora que a gente faça um cálculo um pouquinho mais extenso do que os anteriores. Querem ver? Eu vou agora aplicar a fórmula em todos esses elementos. Então, no lugar de combinação de n, tomado n a n menos 1, eu escrevo assim. Se aqui é n, em cima vai escrever n fatorial. Se aqui é n menos 1, embaixo eu vou escrever n menos 1 fatorial. E o que é esse 1? Esse 1 é a subtração de n por n menos 1. Combinação de n, n menos 3. Esse n vem aqui para cima, n fatorial. Esse n menos 3 vem aqui para baixo, n menos 3 fatorial. E esse 3 é a diferença de n com n menos 3. Pronto. E do lado de lá é arranjo. Arranjo. No arranjo é assim, se aqui é n, aqui é n fatorial. Embaixo é só a subtração. É só a subtração de n por 3. n menos 3, n fatorial. Pronto. Repare então que eu agora apliquei as duas combinações aos arranjos, eu apliquei as fórmulas, porque nesse caso, como aqui não são números, não dá para fazer a parte prática. Tive que fazer obrigatoriamente pela fórmula. E agora, o que eu vou ter que fazer? Em primeiro lugar, para enxugar um pouquinho as minhas contas, eu estou vendo que esse n fatorial, todos eles são iguais, então eu vou cancelar todos os 3. Já ficou uma coisa melhor. Melhor ainda, se você agora lembrar daquilo que foi falado na aula passada. Aqui é n menos 3 fatorial, aqui é n menos 3 fatorial, só que aqui é n menos 1 fatorial. Para
Para a gente simplificar mais a nossa conta ainda, seria bom que todo mundo fosse transformado em torno do menor. O menor é o n-3. Então, na linha de baixo, no lugar de n-1 fatorial, eu vou escrever assim, n-1, que multiplica o número menor que n-1, que é n-2, que multiplica menor que n-2, que é n-3. Posso parar? Pode. Você pode parar a hora que você quiser, contanto que aonde você parar, você escreva o sinal de fatorial nesse último elemento. Pronto. E para que eu fiz isso? Para que eu encontrasse aqui n-3 fatorial, aqui n-3 fatorial, aqui também n-3 fatorial. Sabe de uma coisa? Vou cancelar, já que os três são totalmente iguais. E agora? Agora sobrou somente conta. O que eu vou fazer então agora é tirar mínimo. O mínimo vai ficar o 6, que multiplica n-1, que multiplica n-2. Esse é o mínimo dessa nossa equação. 6, n-1, n-2, dividido por n-1, n-2, sobra 6. 6 vezes 5 vai ficar igual a 30. 6 dividido com 6 cancela, sobrou n-1, n-2, que multiplica 1. Então vai ficar n-1 vezes n-2. Do lado de lá vou pegar tudo isso e multiplicar por 1. Se eu multiplicar, vai ficar 6 vezes n-1, n-2. Tirei mínimo múltiplo comum. Como eu tirei mínimo múltiplo comum de tudo, posso cancelar o mínimo e fazer a conta do que está em cima. Então, lá em cima vai ficar 30. n-1 que multiplica n-2 vai ficar n vezes n ao quadrado, n vezes menos 2, menos 2n, menos 1 vezes n, menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. E aqui, n vezes n ao quadrado, n vezes menos 2, menos 2n, menos 1 vezes n, menos 1 vezes menos 2, mais 2. Tudo isso, entre parênteses, multiplicado por 6. Se você enxugar mais isso daqui que está escrito, você vai chegar naquela equação do segundo grau, que é 5n ao quadrado menos 15n menos int igual a 0. Se você simplificar todo mundo por 5, vai ficar n ao quadrado menos 3n menos 4 igual a 0, que é uma equação simples para você aplicar de novo Bhaskara. Se você aplicar Bhaskara, você vai encontrar n' igual a 1 e n duas linhas igual a 4. Eu cancelo então o n igual ao número negativo e só vou pegar o n igual a 4 como sendo a resposta que eu devo enviar para a parte da FEI. Espero vocês na nossa próxima aula a respeito da parte de análise combinatória. Até mais, senhores.